Olha, imagens do cemitério Jardim das Palmeiras, tá? O adeus ao seu Francisco. Eu estou fazendo isso em homenagem ao seu Francisco, que assistia quase todos os dias o Brasil Gente, me dizia o Zezé. O Zezé é meu irmão, meu amigo e meu ídolo. Tá? Meus pêsames a ele, Dona Helena e toda a família. Cemitério das Palmeiras, em Goiânia, com um adeus aí ao seu Francisco. Nesse momento, o Brasil inteiro, que é fã, né, do Zezé de Camargo e do Luciano, e que gostava, por consequência, do seu Francisco, o Brasil inteiro dando adeus a uma figura maravilhosa, que era muito humilde, muito simples, criou os filhos na roça e que virou nome de filme a história dele e dos seus filhos. Passou por momentos muito difíceis na vida, como todo homem do campo. O homem do campo brasileiro sabe do que eu estou falando, mas criou seus filhos com dignidade, honradez e com o talento que eles sempre tiveram. Primeiro era o Zezé com o irmão, que morreu num acidente com um Fusca, e depois o Luciano substituiu o irmão e eles continuaram cantando em circos, como faziam as duplas sertanejas naquela época. Depois o Zezé se revelou, além de um extraordinário cantor, um magnífico compositor, um cara de posições definidas e um grande amigo. Eu tenho paixão pelo Zezé, eu posso incluir o Zezé no meu rol de amigos, dos poucos amigos que eu tenho. E de longe eu sinto a dor que ele sente aqui. Mesmo quando o senhor Francisco foi operado da outra vez, eu fiz questão de mostrar no programa a homenagem que nós prestamos ao senhor Francisco, porque mesmo com o pai no hospital, o Zezé veio aqui. Chorando, cantou, sem banda, sem nada, cantou no gogó. E para mim aquela demonstração não só foi de amizade, mas ele mesmo dizia que precisava sentir o carinho do público perto dele. Público tão longe agora por causa da pandemia, não é? Os shows foram suspensos, mas enfim termina a vida de um homem digno, de um homem muito bacana, de um cidadão honesto que passou todos esses adjetivos e predicados para toda a sua família. E sempre ao lado da fiel companheira Dona Helena. É um momento de muita tristeza para os fãs do Zezé de Camargo e do Luciano, mas é um momento de muita tristeza para amigos e principalmente o pessoal de Goiânia, uma terra linda, onde eu tenho boa parte da minha família, né? Meus netos, meu filho querido, adorado e amado, minha nora, boa parte da minha família está lá no Goiás, querido. Não é? E aí, o adeus ao seu Francisco. Um momento de separação desse plano, mas o Zezé, que além de tudo é um cara muito religioso, a família toda muito religiosa, sabe que esta é apenas uma passagem de plano. Sabem que esse momento é apenas a despedida desse plano para um outro mais tranquilo e principalmente no mundo de hoje, com tantas mortes que são observadas por aí, né? Com tantas mortes que existem por aí, este é apenas um momento em que a alma já está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, num plano diferente, mas descansando em paz. Tão difícil viver no mundo de hoje, não é? Tanta dificuldade viver no mundo de hoje. As mortes são tão comuns, mas esse momento de separação é tão difícil, não é? Veja as imagens do Zezé, emocionado demais. Eu estou procurando um trecho aqui de uma oração que define bem isso que eu estou falando, sabe? É um trecho
do que diz Santo Agostinho sobre a morte. Mas é uma coisa tão importante quanto você vê as imagens da despedida ao seu Francisco. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu vou continuar sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu agora estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a sorrir daquilo que nos fazia sorrir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente, porque a vida continua, linda e bela, como sempre foi. E nesse momento aqui, o pesar, não só a família do Zezé, do Luciano, da dona Helena, mas o pesar a tanta gente que perde tanta gente todo dia, vítima de uma tragédia que assolou o mundo inteiro perdendo vidas. Mas quando a gente se separa no plano físico de alguém que foi sempre exemplo, as pessoas tendem a desabar. Que o Zezé tenha a força necessária, hoje ele disse, não é? Pô, que pena que eu não queria que o senhor partisse. Que pena que eu não queria que o senhor fosse embora. Eu sou egoísta, eu queria que o senhor ficasse aqui. E como é duro você ver um amigo triste. O Zezé, que tanto me ajudou já, que deu a mão para mim quando eu precisei, cara. Como é muito triste você ver um amigo triste. Mas essa oração, ela significa bem o que é a passagem de plano. São imagens ao vivo do Cemitério das Palmeiras, em Goiânia, centro-oeste brasileiro, um dos estados mais lindos da União, onde uma das almas mais belas do país, nesse momento, está em outro plano. E seu corpo enterrado nessa terra fértil desse estado fantástico desse nosso país. Terra de gente que luta no campo, como o seu Francisco lutou com as suas mãos ásperas, de tanto mexer na roça, ajudado pelos seus filhos, que tiveram um talento divino, que depois cresceram na vida, passaram de roceiros a cantores e compositores de primeira qualidade. O Zezé é um ícone para o mundo inteiro. O Zezé é um cantor excepcional, um poeta das composições, o seu irmão um talento, a sua família uma família sempre que deu valores importantes aos seus filhos, passou valores de honestidade, de religião aos seus filhos. Ele ia sempre na igreja com Dona Helena, não abandonava a igreja, e reclamava com o Zezé que eu demorava demais para dar as matérias e que por isso ele chegava atrasado na igreja. Eu passei a dar as matérias mais rápido só por causa do seu Francisco.
Eu sei que isso faz parte da vida, porque quando a gente nasce, a gente começa a aprender a morrer. Mas a separação do plano físico, ela é dolorosa mesmo, né? Mas isso vai virando um amor inesquecível, vai virando uma história de vida, de uma etapa cumprida, e vai rememorando tempos que passaram, mas parece voltar em segundos, em frações de segundo, cada história, cada sentimento de uma família muito forte, que lutou em todos os sentidos. Lutou primeiro para sobreviver no campo do Goiás. Depois lutou com mais talento e menos esforço, porque ali morava o talento realmente de meninos fantásticos que comoveram o Brasil com as suas letras, com as suas músicas maravilhosas e fantásticas. Eu não ia fazer essa cobertura da forma com que estou fazendo, mas eu amo o Zezé de Camargo. Eu sou apaixonado pelo Zezé de Camargo e gostava demais do seu Francisco, que eu repito, me assistia sempre. Eu devo isso a eles. Devo isso a eles. Nesse momento em que o Zezé veio no meu programa, que o pai dele tinha acabado de ser operado, ele disse assim: eu preciso estar aqui hoje para receber as orações do Brasil inteiro. E nesse momento eu peço ao Brasil inteiro que ore para o Zezé, para a dona Helena, para o Luciano, para toda a família, para que a dor deles seja amenizada. Porque só o espírito pode ser, de uma certa forma, consolado com uma corrente de quem no Brasil inteiro acredita em Deus, e mesmo de quem não acredita, mas é fã do Zezé de Camargo e do Luciano, uma corrente positiva formada no país inteiro para amenizar a dor dessas figuras maravilhosas, principalmente do Zezé, que é meu irmão, sabe? Aqui é a nossa homenagem direta a essa família de lutadores, que parece muito com a família média brasileira, que de repente dá sorte de um menino ter um talento especial, de ter um talento fantástico. E acho que o Zezé vai puxar, nesse momento, uma oração, vamos esperar para ver. Cemitério das Palmeiras, lá em Goiânia. Momento de muita reflexão. O Zezé aí com o olhar perdido não podia ser diferente. Pensando em tanto tempo que eles viveram juntos, né? Foi uma vida tão fértil, tão bacana. Seu Francisco nunca fez mal para ninguém, nem para passarinho, como ele dizia. E aí foram tantos momentos. Eu lembro que eu fiz uma outra reportagem para o Coração do Brasil, com o Zezé de Camargo e o Luciano, e depois nós fomos a um circo. Eu mais o Zezé, e ele falou: pô, eu estou emocionado, porque a gente cantava nesses circos aí pelo interior do Brasil. E com o pai sempre apoiando, com a mãe sempre apoiando. É uma história que chega ao fim. Nesse plano, porque ela continua, para nós que acreditamos na vida eterna, num outro plano. É tão difícil, né, você abandonar o fato de que ali está quem você amava. É tão difícil. Tão difícil.
Tem um momento em que o Zezé fala. Por gentileza, vamos rodar um momento em que o Zezé fala. De causas do meu pai, de piadas do meu pai, assim, que ele fez durante a vida dele. Eu não consegui lá chegar até ele até agora, fiquei de longe. Acho que não vou conseguir, porque eu quero guardar do meu pai aquela imagem, aquele espírito alegre que ele sempre foi. Eu quero isso, meu pai. Obrigado, gente. José, qual foi o motivo da morte? Então, um acúmulo de várias coisas. Meu pai, há mais de 2 anos, meu pai tem enfisema pulmonar. E já teve mal, assim, UTI várias vezes. Chegou a ficar 4 meses internado. É que a gente nunca quis falar isso para não causar especulação, tudo. Mas o motivo da morte, na verdade, que eu acho que falência múltipla de órgãos, porque foi parando um, parando outro. A gente setava um negócio aqui, atrapalhava outro ali, muito remédio, muito antibiótico, e aquilo vai minando o ser humano. Eu falava sempre, toda vez que eu vinha ver meu pai aqui em Goiânia, eu falava sempre para meus irmãos, eu sinto que meu pai é uma velhinha, que aquela chaminha, cada vez que eu vejo, a chama tá menorzinha. Foi isso. E aí... Vai lá, Zezé, e agora? O que você pretende, né? Porque sua mãe, né, agora você pretende ficar mais tempo com ela? Cuidar dela, né? Cuidar dela, colar nela o máximo que a gente puder. Nós somos 8 filhos, se a gente deixar faltar amor para essa mãe, é muita incompetência da gente, né? A gente tem que dar amor, carinho. Como eu sempre dei pro meu pai, a minha mãe. Meu pai sempre foi meu xodó, todo mundo sabe disso. É o meu herói, é tudo que eu não teve uma noite na minha vida que eu não fechei os olhos e não lembrei do sorriso do meu pai. E vai continuar assim. A gente está ao vivo, inclusive telespectadores mandando perguntas para você agora. O que passa no filme da história de vocês dois? O que marca agora, se eu falar Zezé de Camargo e seu Francisco? Parceria. Porque eu sou o filho mais velho. Então eu lembro do meu pai, eu pequeno ainda, meu pai indo para a roça com a enxada nas costas para ganhar o nosso sustento. E eu dormia num quarto lá no Sítio Novo. E ele passava na beirada da minha janela, 5, 6 horas da manhã. E eu era criança, eu ficava deitado. Eu escutava ele passando e coava o café. Olha, daqui a pouco a gente volta com essa entrevista com o Zezé, mas essa imagem é exclusiva da Band e ao vivo, no Cemitério das Palmeiras. É exclusiva a imagem. Exclusiva a imagem. E o Acari vai me dar as informações. Pois não, Acari, direto do Cemitério das Palmeiras, em Goiás, em Goiânia. Pois não, Acari. Nesse momento, Datena, as pessoas, os fãs, né, da dupla e também do seu Francisco prestando as últimas homenagens. O Camarguinho sendo consolado ali pela família. Nesse momento, a família deixa o Cemitério das Palmeiras e a história do seu Francisco, nesse plano, termina aí, mas ele será sempre eterno, tá? Será sempre lembrado em cada gesto de cada um dos seus filhos, será sempre lembrado nas músicas fantásticas que o Zezé compõe, no talento dos seus filhos, mas principalmente nos valores que o seu Francisco passou para o Zezé, o Luciano, o Camarguinho e todos os seus filhos. Ele e Dona Helena foram fantásticos nessa arte difícil de criar os filhos. Os fãs se aglomeraram aí num adeus ao seu Francisco e que ele tenha um descanso justo e merecido, porque eu também adorava o seu Francisco, que, repito, não perdia um programa que eu fazia. E o Zezé sempre me dizia isso, sempre ligava para dizer isso. Eu queria dizer para o Zezé, aqui mais uma vez, muito obrigado, viu, Zezé, por tudo que você me ajudou na minha carreira, inclusive nessa tentativa que eu fiz de fazer um programa aos domingos aqui. E você veio do primeiro programa com seu pai internado, cara. É inacreditável. Você veio aqui no meio do programa com seu pai internado naquela primeira cirurgia que ele fez. Ele veio sozinho, cantou sem banda, sem nada, e dizia que veio porque gostava de mim, mas
porque precisava do carinho do povo brasileiro, da oração do povo brasileiro. Agora sim, pode rodar a entrevista do Zezé de Camargo, pode rodar na íntegra a entrevista do Zezé de Camargo. Me tira daqui, roda a entrevista do Zezé, divide com a imagem ao vivo, direto de Goiânia. Pode dividir com essa imagem ao vivo, direto de Goiânia. Por gentileza, ô Latino, põe na tela. Eu não consegui lá chegar até ele até agora, fiquei de longe. Acho que não vou conseguir, porque eu quero guardar do meu pai aquela imagem, aquele espírito alegre que ele sempre foi. Eu quero isso, meu pai. Obrigado, Zezé, gente. Zezé, Qual foi o motivo da morte? Então, é um acúmulo de várias coisas. Meu pai, há mais de 2 anos, meu pai tem enfisema pulmonar. E já teve mal assim, UTI várias vezes. Chegou a ficar 4 meses internado. É que a gente nunca quis falar isso para não causar especulação tudo. Mas o motivo da morte, na verdade, que eu acho que falência múltipla de órgãos, porque foi parando um, parando outro. A gente consertava um negócio aqui, atrapalhava outro ali, muito remédio, muito antibiótico, e aquilo vai minando o ser humano. Eu falava sempre, toda vez que eu vinha ver meu pai aqui em Goiânia, eu falava sempre para meus irmãos, eu sinto que meu pai é uma velhinha, que aquela chaminha, cada vez que eu vejo, a chama tá menorzinha. Foi isso. E aí... Até que chegou no fim. Zezé, e agora? O que você pretende, né? Porque sua mãe, né, agora você pretende ficar mais tempo com ela? Cuidar dela, né? Cuidar dela, colar nela o máximo que a gente puder. Nós somos 8 filhos, se a gente deixar faltar amor para essa mãe, é muita incompetência da gente, né? A gente tem que dar amor, carinho. Como eu sempre dei pro meu pai, a minha mãe. Meu pai sempre foi meu xodó, todo mundo sabe disso. É o meu herói, é tudo que eu não teve uma noite na minha vida que eu não fechei os olhos e não lembrei do sorriso do meu pai. E vai continuar assim. A gente está ao vivo, inclusive telespectadores mandando perguntas para você agora. O que passa no filme da história de vocês dois? O que marca agora, se eu falar Zezé de Camargo e seu Francisco? Parceria. Porque eu sou o filho mais velho. Então eu lembro do meu pai, eu pequeno ainda, meu pai indo para a roça com a enxada nas costas para ganhar o nosso sustento. E eu dormia num quarto lá no Sítio Novo e ele passava na beirada da minha janela, 5, 6 horas da manhã. E eu era criança, eu ficava deitado. Eu escutava ele passando, ele coava o café. Ele tinha curso, ele tomava puro café. Às vezes coado na borra a gente fala na borra, né? Do dia anterior. Ele tomava aquele cafezinho e eu escutava os passos dele passando na minha janela. E sem reclamar de tanta dificuldade. E ele indo para a roça, eu ficava pensando, por que meu pai tem que... Eu ficava preocupado e sofrendo por ver ele ir tão cedo para trabalhar. Essas imagens eu tenho muita coisa. E de momento feliz, a história de vocês tomarem ovo cru? Tudo. Fica a alegria também da lembrança. Tudo. No momento de poder ter dado para ele uma vida que ele jamais poderia ter, corresponder à expectativa dele, né, como filho, como esse choro aqui, gente, não é de remorso, arrependimento, não é de nada, porque eu sou muito bem resolvido com meu pai. Meu pai está indo e ele sabe o que eu fiz por ele, né? Como é que foi minha relação com ele? É da perda mesmo, né? É de saber que eu não vou ver mais aquele sorriso, aquela brincadeira. Isso não tem jeito. A gente acaba que fica até um pouco egoísta nesses momentos de querer a pessoa, mas Nossa. como você disse, às vezes é melhor liberar para parar de sofrer, né, José? O que meu pai estava passando foi o melhor. A gente chegou no momento que a gente conversou com Deus e falou, Pai do céu, cuida do meu pai aqui na terra, faz o que você achar melhor. É isso. Você foi um dos últimos, né, a acompanhar ele durante esse período aí que ele estava enfrentando esses problemas. Um dos últimos? Você tava com ele o tempo inteiro, a gente sim. Não, porque quando eu vim para a fazenda, por causa da pandemia, o melhor lugar do mundo para meu pai é a fazenda. E ele já não estava em condição, mas a gente conseguiu falar com os médicos para liberar ele e tal, que os médicos não queriam liberar porque achavam que ele poderia na fazenda passar mal. E Deus é tão bom que durante todo o tempo que ele ficou na fazenda, ele não teve um problema, ele melhorou, ele chegou a andar na fazenda, chegou a pescar. E foi um momento, talvez o momento mais especial que eu tive na minha vida, que foi que eu pude, eu sempre falo, tinha 30 anos que eu não dava um beijo no meu pai na hora de dormir e não dava um beijo no meu pai na hora que eu acordava. Eu estava fazendo isso todos os dias, Deus me deu esse presente. Então,
Obrigado, tá? Obrigado ao povo do Brasil, ao povo de Goiás, a todos vocês que respeitam muito esse meu cabecinha branca. Obrigado. Pode sair mais uma música, uma composição em homenagem a seu pai? Não, isso não dá pra pensar nisso agora. Agora é pensar em amar ele mais ainda. Música é consequência daqui pra frente. Agora é cuidar dele, porque ele ainda vai estar vivo nos nossos corações. No meu vai ser pro resto da vida. Tá aqui, guardado. E tem a nossa mãe, que agora a gente tem que também prestar atenção nela, né? Olha, eu fiz questão de mostrar até o final da cerimônia porque eu amo o Zezé como amigo e como ídolo. Repito, foi um cara que me ajudou muito. E o seu Francisco gostava muito de assistir o programa da gente, com a dona Helena também do lado. Então essa foi uma homenagem que eu fiz ao Zezé. Ele que, eu repito, veio no meu programa durante o período de convalescença do seu pai. Quando ele estava operado no hospital, o Zezé veio aqui e cantou no programa. Eu já mostrei a reportagem aqui. Então, essa foi a minha forma de homenagear você, meu irmão. Tá? E muito obrigado por tudo e retribuir tudo que você fez por mim também. Abraço grande.